Olá a todos. Vamos refletir juntos sobre o Evangelho de hoje, sexta-feira da quarta semana do tempo pascal. Esta leitura é tirada do Evangelho de São João, que nos tem acompanhado nos últimos dias. Recordemos o Evangelho do Bom Pastor no domingo, com a continuação na segunda-feira, e depois dois pequenos discursos de Jesus, antes de chegarmos ao longo discurso que Jesus dirige aos seus apóstolos na última ceia, no Evangelho de São João. Um discurso que começa com o gesto do lava-pés, que conhecemos bem, e que podemos ouvir a proclamação do Evangelho do lava-pés na Quinta-feira Santa, no Tríduo Pascal. Portanto, aqui é omitido porque estamos a centrar a nossa atenção nos discursos de Jesus e, portanto, o Evangelho de hoje vai começar justamente por dizer quando Jesus acabou de lavar os pés aos seus discípulos. Portanto, estamos nesse momento. E os próximos dias vão trazer a continuação desse discurso. Então, o certo desse discurso que temos no Evangelho de hoje é o seguinte. Naquele tempo, quando Jesus acabou de lavar os pés aos seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Sabendo isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas tenho de cumprir-se a Escritura que diz: quem come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Gostava que puséssemos a nossa atenção no Evangelho de hoje, neste versículo que diz: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Este versículo, para o compreendermos melhor, devemos lê-lo à luz do lava-pés, do gesto do lava-pés. Porque Jesus acabou de mostrar aos seus discípulos um gesto surpreendente. O gesto do lava-pés. E um gesto que fala justamente do serviço. Quando Jesus diz: o servo não é mais do que o seu senhor, e ele, que é senhor, como ele disse, depois de fazer o gesto do lava-pés, ainda antes de dizer estas palavras, Jesus diz ainda: vistes o que eu fiz, vós chamais-me o mestre e o senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros também. E, portanto, Jesus diz: sim, de facto eu sou o Senhor. Se eu, o Senhor, adotei um gesto de servo, então Jesus tira o seu manto, o manto que significa a autoridade, o mestre, o Senhor, e deixa o lugar da presidência à mesa para um lugar fora da mesa, um lugar de serviço, para lavar os pés aos seus discípulos. Jesus adotou a figura do servo, que é inclusivamente uma figura que há uma figura do servo que aparece já no Antigo Testamento, no profeta Isaías, o servo de Deus, e que é já profecia da paixão, morte e ressurreição de Jesus e da salvação que nos alcançou com isso. Portanto, Jesus identifica-se com o servo, com a figura do servo. E diz: portanto, eu que sou Senhor, acabei de ser vosso servo. E, portanto, o servo, que agora somos nós, o servo não é maior do que o seu Senhor. O que é que Jesus quer dizer com isto, senão que se o Senhor serviu, o servo não se pode cortar ao serviço.
o servo, se o Senhor serviu, se o Senhor não veio para ser servido, mas para servir, não é? Diz Jesus noutra passagem do Evangelho, então os servos serão como o seu Senhor, servirão também. Jesus diz isto provavelmente pela tentação que temos de nos acomodarmos, uma tentação humana, mas uma tentação ainda assim, de nos acomodarmos como seus discípulos. Porque somos cristãos, porque temos fé, pensaríamos que então a vida se põe ao nosso serviço, digamos assim. Quando o caminho que devemos fazer é o caminho de Jesus, o caminho de servir, de estar ao serviço, de assumir o lugar daquilo que serve. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor serviu, sirvamos nós também. E diz Jesus, felizes sereis se o puserdes em prática. E aqui havemos de reconhecer uma bem-aventurança. Assim como Jesus tinha dito, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, felizes os pacíficos, os misericordiosos, os que são perseguidos pelo seu nome, etc. Assim também aqui diz, felizes sereis, portanto, bem-aventurados sereis, se o puserdes em prática, ou seja, se servirdes como eu servi. E que não é só lavar os pés, não é só ter um gesto como é lavar os pés, um gesto de humildade, seguramente, né? Um gesto que se despoja de importâncias, de títulos, né? Aqueles que estão cheios das suas importâncias e dos seus títulos e dos seus direitos, dificilmente se põem de joelhos a servir. Podemos ver isso, se calhar, mais facilmente nos meios profissionais, noutros também, mas se calhar, se imaginarmos, somos capazes de ver isso. Se não, se vemos alguém cheio de títulos ou que ocupa lugares importantes e o vemos a servir, de facto, aí é causa de admiração, não é? E admiramos a virtude daquela pessoa. Não é? Bom, então, lavar os pés, sem dúvida, implica esse despojamento das importâncias, dos títulos, das honras, não é? E adotar a postura de servo. Muito bem. Pronto. Dizia eu, pode ser um gesto como o do lava-pés, em que, digamos, sou capaz de ter que ultrapassar algumas repugnâncias, enfim, lavar os pés não é propriamente o gesto mais simpático, preferiríamos lavar as mãos dessa pessoa, lavar-lhe o rosto, mas lavar os pés, de facto, enfim, se é alguém que nos é próximo, se é a nossa família, se são pessoas próximas de nós, faremos isso com todo o gosto e afeto e carinho, não é? Mas, enfim, quando já não são, mesmo que sejam pessoas conhecidas, mas já não são desse círculo que nos é mais querido, a gente já, pronto, está bem, pode ser, mas, enfim, somos capazes de ir não com tanta vontade, não é? Então, quanto mais não forem pessoas próximas ou sequer conhecidas, não é? Bom, portanto, agora, Jesus não serviu os apóstolos nem nos serve só a nós num gesto que vence algumas repugnâncias, algumas ou até algum orgulho, não é? Jesus não é só esse tipo de gesto, não é só um gesto higiênico, muito menos. Não é? Jesus faz o gesto do lava-pés não para nos dizer que lavemos os pés uns aos outros no sentido literal, não é? Mas já significando tudo o que ele faria nas próximas horas, ou seja, a sua entrega na sua paixão e morte por nós, onde fez muito mais que lavar os pés e que
que lhe custou muito mais que pôr-se de joelhos. Não, custou-lhe muito mais. Não é? E, portanto, não é só o lava-pés que nós devemos ter em mente quando lemos este Evangelho, o servo não é maior do que o seu Senhor, mas é a própria paixão. É a própria paixão de Cristo que nós devemos ter em conta. Porque o gesto do lava-pés está em função, aponta para a paixão de Jesus. E, portanto, se o servo não é maior do que o seu Senhor, e se o Senhor Jesus se deu a tanto trabalho, a tantas dores, a tantas humilhações, a tanto abandono por nós, para nos alcançar a salvação e a salvação em abundância, então nós não somos mais do que o Senhor. Significa que temos que morrer pregados numa cruz depois de termos sido flagelados, condenados à morte e ter passado horas a fio sem comer, mal descansando à noite, provavelmente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas cada um terá a sua paixão. Cada um terá até vários momentos de paixão ao longo da vida, nos quais é convidado pelo Senhor a ser servo como Ele foi. A abraçar o sofrimento como Jesus abraçou, só como Jesus abraçou. Abraçar o sofrimento com amor e pelo bem de outros. Unindo o nosso sofrimento, unindo a nossa paixão ao sofrimento, à paixão de Jesus, e então, nessa medida também, que os nossos sofrimentos possam ter algum valor no valor que tem o sofrimento de Jesus. Como diz São Paulo, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Jesus, ou a paixão de Jesus. Agora não me recordo ao certo qual é a expressão, mas porquê? Porque a paixão de Jesus não chegou, foi imperfeita, incompleta? Não, chegou, foi perfeita e foi completa. Mas nós havemos, como corpo de Cristo que somos, havemos de completar em nós aquilo que na cabeça que é Cristo, que é Jesus Cristo, já está perfeitamente completo. O servo não é mais do que o seu Senhor. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E, portanto, nós não somos cristãos, nem abraçamos a fé, nem fomos batizados para ser servidos, mas para servir. E servir, para nós, não significa só ter gestos bonitos uns para os outros. Já não seria mau. Já não seria mau se ao menos lavássemos os pés uns aos outros nesse sentido. Não é? Termos gestos de bondade, de gentileza, de boa educação, de simpatia, de serviço prático e concreto, mas não fomos batizados, não abraçámos a fé, não seguimos Jesus para ser servidos, mas para servir dando a vida. Dando a vida. Às vezes de formas muito escondidas, às vezes com sofrimentos muito escondidos, mas sempre unindo-os ao sofrimento de Jesus. Se não unirmos ao sofrimento de Jesus, talvez se desperdice esse sofrimento e falar-nos a mal, seguramente. Não é? Mas o sofrimento que é unido a Jesus é transformador, transforma-se em fonte de vida, de graça. E, portanto, tem que ser sempre um sofrimento unido a Jesus. Mas, enfim, tantos sofrimentos escondidos, tantas pequeninas provações que às vezes sofremos ao longo do dia, no trabalho, da convivência com outras pessoas, às vezes até na própria família. Pequenos exercícios de paciência, quando a nossa paciência é posta à prova, até por pequenos contratempos, tudo isso unir
à paixão de Jesus, unir aos sofrimentos de Jesus, para que o nosso sofrimento possa ser portador de vida para nós e para os outros, na fonte que é o Senhor Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. Ouvindo estas palavras, já não podemos pensar de outra forma. Ouvindo estas palavras, temos que assumir na nossa vida a condição de servo, como o Senhor Jesus assumiu. Assumir a condição de servo. É isso, já está. Pronto. Acabou aqui o comentário do Evangelho de hoje. Assumir a condição de servo. Aquilo que ainda faltar em nós, ou aquilo que ainda houver, ainda estiver em nós de sermos servidos, temos que renunciar a isso. Temos que passar, como uma passagem, uma Páscoa, uma conversão, temos que passar do ser servido para o servir. Em tudo. Em tudo. Unidos ao coração servo e sofredor de Jesus. Unindo as nossas provações, os nossos sofrimentos às suas. Para que o nosso sofrimento seja portador de vida para nós, para os outros, porque está ligado à fonte que é Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.